grama do vizinho é sempre mais verde. Mas e daí? Hoje a gente vai falar de uma questão muito interessante, que é essa vida de comparação que a gente vive. Eu estava dando uma entrevista para a Abadia e para o Miguel, que são dois comediantes, humoristas e atores lá de Portugal. Na verdade, a Abadia é brasileiro, o Miguel é português, e eles têm uma iniciativa muito interessante chamada Happiness Mentality, e como a felicidade pode ser importante, pode ser um instrumento de produtividade, e como a gente pode alcançar mais motivação. Enfim, um grupo aí que usa os instrumentos da comédia no mundo corporativo. É bem interessante. E a Abadia me fez a seguinte pergunta: Daniel, a gente vive se comparando, né? Parece que a gente está sempre olhando para o lado, essa história da grama do vizinho ser sempre mais verde. Como a gente pode evitar de fazer isso? Como a gente pode deixar de se estressar com essa comparação constante, com essa comparação contínua? E eu achei essa pergunta muito interessante, porque é uma realidade da nossa vida. A gente está o tempo todo se comparando, né? Eu estou aqui no YouTube, aí eu estou olhando quantos inscritos tem nos canais dos outros. Aliás, falar nisso, se inscreve aqui também, né? Não esquece de deixar o seu like, de clicar nos sininhos. E aí você vê, puxa, mas são tantos inscritos, são tantos. Esse vídeo, eu tô comparando um vídeo com outro. Esse vídeo teve tantas visualizações, esse outro teve tantas visualizações. Eu tô falando de mim aqui, mas eu sei que você também tá aí comparando o seu salário com o salário do seu colega, a sua casa com a casa do cunhado, a inteligência do seu filho com a inteligência do seu sobrinho. A gente parece que tá o tempo todo comparando, e a pergunta da Abadia me colocou num cheque ali, né? Me colocou numa sinuca, porque eu não vejo muito a possibilidade de a gente não viver assim, de a gente não se comparar. Nossa, Daniel, que coisa, você está falando então que a gente tem que ser realmente a vida toda invejoso, ficar invejando, olhando para os outros? Não é isso que eu estou falando. Mas o nosso cérebro funciona por contraste. O nosso cérebro, ele avalia tudo por comparação. É muito difícil a gente saber se uma coisa é grande ou pequena, se ela é pesada ou leve, se está claro, se está escuro, se é muito ou se é pouco, a não ser em comparação com alguma coisa. O cérebro não trabalha com valores absolutos, né? Então, fulano é alto, né? Ele é alto. E por que ele é alto? É porque a maioria das pessoas tem determinada altura, ou ele sai da média, então ele é alto. Ele é alto comparado com a média das pessoas. Se ele for jogar basquete, talvez ele não seja tão alto assim, né? Fulano é baixo. É baixo para quê? É baixo para o basquete. Percebe? E aí o nosso cérebro já muda a percepção. Você vê um sujeito de 1,90 m no time da NBA e você fala, nossa, esse aí é baixo, hein? Puxa, mas ele ali no meio, perto de mim, ele era tão alto, né? Percebe? Então a gente trabalha com esse contraste e é inerente ao cérebro. Você já provavelmente pegou no sono assistindo televisão, né? Deixa lá a televisão rodando, ou deixa o YouTube rodando lá, e aí você vai pegando no sono e tal, e dá aquela cochilada, alguém vem, percebe que você está dormindo e desliga a TV. O que acontece? Você acorda. Como é que você dormiu com barulho e acordou com silêncio? Porque o cérebro nota contrastes, ele nota mudanças. Sobretudo quando a gente está falando de coisas tão subjetivas como tamanho da casa. Qual que é o tamanho de uma casa que é grande? A gente é uma coisa arbitrária, uma coisa inventada por nós. Então você vai sempre estar olhando para outras casas. Tamanho de salário, que é uma coisa mais arbitrária, mais inventada do que dinheiro, do que um valor de uma moeda. Quanto que é ganhar muito? É ganhar 100, ganhar 1000, ganhar 100 mil? Mas é o que? É dólar, é euro, é real? É dinheirinho de banco imobiliário? Qual que é o valor daquilo? É sempre arbitrário. Não é natural. Então o cérebro não tem como saber se é muito ou se é pouco, a não ser em comparação com. E aí a armadilha é a gente ficar se comparando e ficar se inferiorizando. Esse é o problema. Porque aí você fica ansioso falando, eu quero ganhar a mesma coisa que fulano, eu quero ter uma casa do mesmo tamanho que cicrano, eu quero que meu filho seja tão inteligente quanto o filho da minha amiga. E aí a gente fica ansioso e fica angustiado, tomando essas coisas como o parâmetro das nossas vidas. E foi um pouco essa a minha reflexão na entrevista que eu fiz com a Abadia e com o Miguel, falando sobre como, quando a gente faz isso, não tem problema nenhum se a gente souber
que a nossa vida é mais do que aquilo que a gente está comparando. Como assim, Daniel? Não acompanhei. Bom, vamos lá. Bom, a gente está, sei lá, querendo saber se a nossa filha dança balé melhor que a filha da vizinha. E aí você desce lá na aulinha de balé e você vai na escolinha e você fica olhando e fala, realmente, a minha filha não tem jeito para isso, a outra dança tão bonitinho, olha lá que legal. Ok, você descobriu que a sua filha não dança balé tão bem. O que isso diz a respeito dela? E o que isso diz a respeito de você? Diz que você teve uma filha que não dança balé bem. Daí, você é mais, muito mais do que isso, e sua filha é muito, muito mais do que dançar balé. A gente, quando vai fazer uma comparação dessas, a gente fica angustiado, fica ansioso, a gente fica aflito, porque neste momento a gente foca naquilo e acha que a nossa vida se resume àquele parâmetro. Ah, então eu ganho menos que o meu cunhado. Você vai ver quanto seu cunhado ganha, o que ele comprou, e aí quanto você ganha, quanto você comprou, você fala, eu ganho menos do que o meu cunhado, não tem jeito, não vou chegar lá. E o que isso diz a respeito de você? Você não se resume ao seu salário. Você é pai, você é mãe, você é professor, você é um profissional, você é um vizinho. Você tem diversos papéis e diversas qualidades que se somam para gerar esse todo chamado você, que não é igual a mais ninguém, que é indivíduo, né? É individual, não dá para dividir. Você é único com todas essas qualidades que inevitavelmente algumas serão inferiores que a de outras pessoas. É assim que a gente funciona. Né? Eu tenho um canal que tem 100 mil inscritos e um Twitter que tem 3 mil inscritos, sei lá. Falando uma coisa bem besta aqui, uma coisa bem boba. Se eu ficar comparando o meu Twitter com o das outras pessoas, eu falo, nossa, mãe, como eu sou derrotado, né? O que isso diz? Diz nada, né? Diz um parâmetro. E isso só para falar de seguidor em rede social, porque, né, a gente é mais do que isso. Eu sou médico, sou psiquiatra, sou escritor, tem gente que vende muito mais livro que eu. E aí eu vou ficar olhando, quando eu olhar para o livro, eu falo, putz, eu não sou um escritor de sucesso porque fulano vende mais livro que eu. Isso diz sobre a recepção do livro do sujeito no mercado, não diz sobre a qualidade da escrita, não diz sobre a minha qualidade como pai, como marido. A gente é muito mais do que os parâmetros que a gente foca para comparar. Tudo isso para dizer que eu acho inevitável a gente comparar. A gente vai continuar olhando para a vizinha, para a sobrinha, para o cunhado, para outra escola, para outro prédio, para outra casa, para os números, para os salários. A gente vai continuar olhando, até porque o cérebro ele compara, ele quer saber se você está alto, está baixo, está grande, está pequeno. A gente quer saber. E o cérebro automaticamente compara. Quando você olha para o seu salário, quando você olha para as suas posses, quando você olha para a sua família, quando você olha para qualquer parâmetro, você tem um padrão na sua cabeça que você acaba comparando. Você pode não comparar individualmente com o seu cunhado, estou brincando aqui, né, ou com a vizinha, mas você tem um padrão na sua cabeça. Quando você olha para alguém, você diz ele é alto ou se ele é baixo, porque você tem um padrão da média de altura das pessoas. Então, quando você olha para o seu salário, ou para a sua casa, ou para os seus filhos, ou para, enfim, as coisas que você faz, você tem um padrão e você compara automaticamente. E tudo bem. E mais do que isso, não está só tudo bem você comparar, está tudo bem estar abaixo. Porque está todo mundo abaixo em algum parâmetro. Às vezes você vê uma pessoa super bem sucedida por determinados parâmetros que é infeliz ou que tem problemas na família, enfim. A gente não se reduz a uma variável. É essa a essência dessa mensagem. Você quer comparar? Compara. Não, se não quer comparar, vai comparar do mesmo jeito, mas você não é isso. Você não é o seu salário, você não é o seu emprego, você não é o balé da sua filha, você não é o tamanho da sua casa. Você é uma pessoa cheia de características, umas boas, outras ruins, umas acima da média, umas abaixo da média, e a gente sempre tem que lembrar que a gente é esse todo, né? E logicamente trabalhar para que esse todo seja o melhor possível, para que a gente contribua com a sociedade, para que a gente tenha bons relacionamentos, para que a gente estabeleça bons vínculos, porque é isso que faz a nossa vida ter sentido, né? São os vínculos, os relacionamentos, a construção, a nossa contribuição. Se a sua grama é menos verde ou mais verde, a do vizinho pode sempre ser mais verde, mas a nossa casa não é a nossa grama, a nossa vida não é a nossa grama. Como eu achei importante esse insight, essa reflexão, vou deixar até o link para a entrevista que eu dei para eles aqui embaixo. Eu queria compartilhar com vocês também
para aliviar um pouco essa nossa angústia, essa nossa ansiedade. A gente vai continuar se comparando, mas tudo bem. A gente compara uma coisa só e a gente é um monte de outras coisas. Você já passou por essa ansiedade aí? Já passou por essa angústia? Conta pra mim, fala aí as coisas que você não é tão bom. Quero ver. Fala as que você também é bom. Vamos colocar aí nos comentários. Inevitavelmente a gente vai acabar se comparando, né? E tudo bem, porque a gente é mais do que isso.